A seguir, Hora da Notícia. O impacto da UPF na região durante os 50 anos de atuação foi o tema de uma reunião almoço com entidades empresariais de Passo Fundo. Como ajudar a planejar Passo Fundo para daqui 20 anos? As oficinas avaliativas do plano diretor já se encaminham para a reta final. No estúdio, nós vamos conversar com Nelson Bittencourt, professor de Educação Física, palestrante, que vai nos falar sobre qualidade de vida. A aposta da UPF no corredor Maicon Mancuso para continuar representando a região. A parceria com o atleta foi renovada. Hoje é quarta, 28 de março, é hora da notícia. Educação e desenvolvimento regional, o impacto do conhecimento a serviço da comunidade. Foi com esse tema que o reitor da UPF realizou uma palestra para entidades de classe, professores e comunidade em geral. Foi durante uma reunião almoço ontem no Clube Comercial em Passo Fundo. Para deixar a reunião almoço ainda mais aconchegante, a UPF recepcionou cerca de 200 convidados com música. No hall do Clube Comercial, cavaletes com quadros para retratar fatos marcantes da história da UPF. Uma história que está em simbiose com o município de Passo Fundo. Na metade do século XX para cá, a cidade mudou de patamar em razão da universidade. Tudo que aconteceu aqui na cidade e na região nos últimos 50 anos, de importante e de transformador para a vida das pessoas, teve a participação da Universidade de Passo Fundo. É a grande obra construída coletivamente na história da cidade, indispensável para o futuro de Passo Fundo e de toda a região norte do estado, a nossa grande Universidade de Passo Fundo. A reunião almoço foi organizada pela UPF e contou com o apoio das principais entidades de Passo Fundo, dos mais diferentes segmentos econômicos. Ela trouxe para cá uma infinidade de pessoas que vêm aqui para estudar e que muitas vezes acabam ficando por aqui. Então, isso veio contribuir muito para o setor da construção civil. Sem a UPF, com certeza, a Passo Fundo não seria a cidade que é hoje. E para o nosso setor também não seria a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu sou administradora, me formei na UPF há 20 anos e estou aí hoje presidindo uma entidade tão importante para a cidade quanto a nossa Universidade de Passo Fundo. A universidade está de parabéns. Eu sinto muito orgulho de ter feito parte dessa história e também como presidente de todos os lojistas faz parte dessa história também. Empreender em Passo Fundo, empreender em qualquer município do país, do Brasil, é difícil. Agora, há 50 anos atrás, imagina a dificuldade que foi e você chegar a esse momento com a grandiosidade que a UPF é. Contribuir para um município, para toda uma região, desenvolvendo líderes que hoje estão atuando nos mais diversos segmentos, seja na política, seja no comércio, seja na indústria, nós devemos muito à universidade. O avanço tecnológico que tivemos aqui na nossa cidade e das cidades adjacentes tem muito a ver com a UPF. Temos avanços na área agrícola e na área também de criação animal, graças à UPF. O marco que a UPF nos traz e continuará nos trazendo é muito importante. A UPF é uma entidade reconhecida a nível regional, nacional também, né? Ela é de extrema importância para nós comerciantes, assim, em virtude até dos cursos que ministra lá e fonte de informação para nós comerciantes. Depois do almoço, o reitor da UPF, professor José Carlos Carles de Souza, apresentou a Universidade de Passo Fundo para os presentes. Números que impressionam. No início, lá em 1968, eram 2.122 alunos matriculados em 6 faculdades. Hoje, são cerca de 15 mil em 60 cursos de graduação e mais de 76 mil profissionais formados. E quando falamos em pós-graduação, são 15 cursos de mestrado, 6 de doutorado e 9 estágios pós-doutorais. Estes cursos juntos concentram mais de 700 estudantes. E na extensão, a UPF mantém mais de 85 projetos e programas. A universidade ela é grandiosa. Eu disse e reitero
que a maior obra construída em Passo Fundo foi a Universidade de Passo Fundo. Por quê? Porque ela está em permanente construção e possibilita crescimento em todas as áreas, tanto da área econômica, na área educacional, e aí nós conseguimos espalhar essa possibilidade, essa perspectiva de crescimento em todos os espaços. E quanto à infraestrutura? A UPF conta hoje com 10 bibliotecas, mais de 20 anfiteatros e auditórios, 176 salas de ensino prático experimental, 300 laboratórios, 150 clínicas, convênio com instituições estrangeiras de 18 países, além do UPF Parque. Isto é algo que está impregnado na nossa comunidade e ela usufrui de tudo aquilo que nós realizamos na universidade. Isso, evidentemente, que aumenta a responsabilidade de quem está à frente da instituição, e temos a alegria de podermos estar neste momento, como reitor, exatamente na comemoração de 50 anos da nossa instituição. E foi com o tema Educação e Desenvolvimento Regional, o impacto do conhecimento a serviço da comunidade, que o reitor da UPF conversou com representantes de entidades de classe, professores, diretores de unidade e a comunidade em geral. Ao longo deste ano, outros eventos serão realizados para comemorar o aniversário da universidade. Este ano vai ser de intensas comemorações para a Universidade de Passo Fundo, afinal é o ano do cinquentenário da UPF. O UPF, que é uma das mais importantes instituições de ensino superior do Brasil e a maior do Norte Gaúcho. Mas tem uma data que é fundamental nesse ano, que é o dia 6 de junho, data da criação da UPF. A partir de amanhã, quinta-feira, não vai ter atendimento nos setores aqui da UPF por causa do feriadão de Páscoa, conforme estabelecido no calendário acadêmico. As atividades retornam na segunda-feira, dia 2 de abril. Mudar hábitos para ter qualidade de vida é basicamente a essência da palestra que o facilitador em dinâmica de grupos está fazendo durante todo o dia de hoje aqui na UPF. Engenheiro mecânico, professor de educação física, Nelson Bittencourt é nosso convidado no Hora da Notícia para falar um pouquinho sobre um tema que interessa a todo mundo, que é esse, justamente o tema da qualidade de vida. Seja muito bem-vindo, é um prazer para a gente lhe receber aqui. Da mesma forma, Thaís, muito obrigado. Bom, a gente ficou sabendo que na sua fala há a seguinte informação: temos 2 cérebros. Que história é essa, Nelson? Cada um de nós, na realidade, né? Quando a gente olha para o universo dos cérebros, a gente sempre pensa que é aquele que está acima da nossa cabeça, né? E foi descoberto recentemente que nós temos um segundo, que é o intestino, né? Que é onde é produzido mais de 80% da serotonina. Serotonina é o hormônio do humor. Daí vem aquela expressão clássica, e antiga, que a pessoa dizia assim: como essa pessoa está braba, como ela está enfesada, O enfesado vem exatamente daquilo que é a não produção da serotonina por conta de um trato digestivo que não está em dia. É aquela famosa frase já conhecida por todos que diz, você é o que você come. E o que você é o que você come significa você é o que você come e que produz esse humor ou não em função daquilo que você tem no segundo cérebro. E mais, esse segundo cérebro, ele é capaz de enjoar as pessoas, ele é capaz de deixar as pessoas palpitantes. Quando você tem uma paixão nova, quando você se engaja num novo projeto, quando você trabalha naquilo que você gosta daquilo que você faz, você está utilizando muita serotonina. E cada vez que você se vincula a alguma coisa que te dá paixão, você produz mais serotonina. Então eu diria que um dos caminhos para a gente poder melhorar o humor é fazer o que gosta, é gostar do que faz e se entregar integralmente naquilo que são os seus propósitos de vida. Quando se fala em qualidade de vida, se pensa também em longevidade. Aí tem um senso comum que diz que tomar uma taça de vinho é necessário. Qual é a sua visão sobre isso? Infelizmente, eu vou ter que confessar que tomar uma taça de vinho deve ter prazer nas papilas degustativas, Mas no que diz respeito a você poder tornar longevo em função daquilo que são os flavonoides, há uma série de tendências a gente acreditar em pesquisas novas que mostram que existe a mesma possibilidade de se obter os mesmos substratos que se tem no vinho através do consumo da uva. Alguém pode dizer, sim, mas não tem o mesmo prazer de tomar o vinho. Sim, não estamos falando de prazer, estamos falando de benefícios. Então, se alguém pensa em se utilizar daqueles elementos que estão no vinho, eles estão presentes também no chá, no café, nas castanhas, na própria uva, sem, vamos dizer, o malefício do vinho. O malefício no sentido de que se você tomar, você não vai poder dirigir. O malefício de que se você tomar, você pode criar uma dependência química. O malefício no sentido de que se você tomar, às vezes não satisfaz só uma taça. Você vai precisar passar de 1 para 2 ou mais, Bom, durante a palestra, você conta a sua idade, 64 anos, e fala também e traz um testemunho com relação às suas companhias,
Queria que você compartilhasse isso com a gente também. Existe uma frase que eu acho que é muito importante também de citar, né, que é Jim Rohn, é um pensador da era comportamental, e ele diz que você é a média das 5 pessoas que você escolheu viver. Ou seja, você é a média de 5 pessoas que você escolhe viver. Diferente de pai, mãe, filhos, marido, porque são escolhas que acabam por decorrência, né? Ou porque está apaixonado, ou porque pai você não vai trocar, né? Porém, quando você olha para aqueles que têm a sua idade, o que você vai ver é que normalmente você vai entregar coisas que são muito próximas da idade. Quando você muda a idade para baixo ou para cima, esse sarrafo também vai subir ou vai descer, né? Como é que bateu isso em você aos 64 anos? 50 anos de idade, eu começando a conversar com meus amigos, começou aquelas perguntas de você toma remédio para dormir? Você toma remédio para acordar? Você toma remédio para pensar? Você toma remédio para não pensar? E eu percebi que aquilo ali não fazia sentido para mim. O que eu fiz? Mudei de amigos. Passei a trabalhar na minha personalidade uma forma de me aproximar de pessoas de 30, de 40 anos, o que fez com que a frase de que adversários fortes te fortalecem. Nesse caso, não é o adversário que se opõe, mas sim o adversário que obriga você a entregar mais. Então, imagina que uma pessoa de 60 anos vai ter práticas de 60 anos. Quando você convive com alguém de 40, essas práticas vão mudar. E é muito bom quando alguém te provoca dizendo assim, ei, você vai parar por quê agora? E aí você se dá conta que esses 40 anos traz uma nova forma de você enxergar. Na realidade, a ideia não é morrer tarde. A ideia é morrer o mais jovem possível, o mais tarde possível. E viver bem. Agora, essa sua teoria, ela pode ser aplicada ao trabalho, ao relacionamento familiar também. Sem dúvida. Quando eu olho para o adversário forte me fortalece, as minhas escolhas enquanto liderado, eu tenho um líder. Esse líder não está me fortalecendo, eu preciso repensar se eu não estou no lugar errado. Eu tenho um convívio com uma pessoa, uma esposa, um marido, né? Essa pessoa não está me fortalecendo, não está me dando alguma coisa que me arrepie, que me leve a novos patamares, é bom a gente rever, porque o adversário forte nos fortalece. O concorrente, que ele é burro, ele nos emburrece. Graças a Deus, muito bom que tenha concorrência, muito bom que tenham pessoas que possam realmente exigir mais da gente. Bom, a sua missão, em especial no dia de hoje, a convite do RH da UPF, é falar muito mais do que isso que você está nos trazendo para os funcionários da instituição. Já houve uma primeira etapa agora pela manhã, foi tudo bem, tudo tranquilo? Como é que está sendo essa experiência por aqui? Muito legal. Aliás, o programa Qualivita, ele tem uma proposta que eu acho que é uma proposta inovadora, né? Ele pensa a qualidade de vida para os colaboradores da UPF, né? Para aqueles que são os funcionários, os professores, né? Ou seja, não adianta a gente ter um programa se as pessoas não se apropriam, né? A questão não é eu oferecer qualidade de vida, a questão é eu me apropriar da qualidade de vida. Sempre lembrando que decisões pessoais impactam em muito, né? Você falava na abertura desse programa sobre como serão os próximos 20 anos de Passo Fundo. Como serão os seus próximos 20 anos? O que vai acontecer quando a fatura chegar? Porque ela chega, né? Não há fatura que não chegue. Eu não estou falando só de uma fatura econômica, financeira. Estou falando de uma fatura que também é uma fatura comportamental, ou seja, as suas escolhas de hoje determinam um futuro melhor ou não. Bom, tá muito bom o papo aqui, o nosso tempo chegou ao fim, muitíssimo obrigada. Eu agradeço. Bom trabalho logo mais. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Thaís. Bom, você já parou para pensar que cidade quer ter daqui a 20 anos? A exemplo do que nós acabamos de falar aqui, olha, nem sempre a gente faz esse exercício, mas com a revisão do plano diretor, isso está sendo possível e, mais do que isso, necessário. As oficinas avaliativas já passaram por 13 regiões da cidade e agora estão quase na reta final. E por lá, o assunto principal é o futuro do lugar onde vivemos. Veja só. Esses bilhetes dizem muito mais do que parece. Para chegarem até aí, passaram por uma avaliação bastante democrática. Agora parece pouco, mas essa discussão tem o poder de mudar a cidade em que vivemos. Estamos falando da revisão do plano diretor, um documento que precisa ser atualizado a cada 10 anos. E é aí que essa movimentação toda entra. Para a lei ser formulada, é preciso antes encontrar as principais demandas da comunidade. Nós temos, então, nesse processo extremamente importante, o momento de pensar a cidade, de rever alguns aspectos do seu desenvolvimento econômico, social e urbano, né? Recuperar algumas questões
como uso do solo, onde que nós vamos ter distritos industriais, onde nós vamos ter a habitação, onde nós vamos desenvolver a agricultura familiar, onde nós vamos ter a agricultura ecológica, né? Como que isso vai se organizar no território e também de colocar alguns instrumentos mais contemporâneos na legislação, né? Instrumentos urbanísticos que permitam à prefeitura fazer algumas operações urbanas que são extremamente importantes para o município. Nessa etapa, o poder público tenta entender o que é que as pessoas buscam dentro da cidade, que dificuldades todos nós temos e que benefícios existem com o que já foi feito. É esse o papel das oficinas avaliativas. Com base nisso, vai ser criada uma lei que define o desenvolvimento do município para os próximos 10 anos. Mas o processo é bem mais longo do que parece. A expectativa é que esse projeto de lei seja encaminhado para votação na Câmara de Vereadores só no ano que vem. Até lá, a Secretaria de Planejamento e o Núcleo de Apoio do Plano Diretor vão estudar todos os dados recolhidos, combinar com outras leis que já existem e fazer uma série de audiências públicas. É que a intenção é que esse processo seja totalmente colaborativo, que é o que define o Ministério das Cidades. Mas nessa oficina, a discussão era sobre a área rural, que engloba desde o Parque da Ifrica, o aeroporto, até a Embrapa e a UPF. O diferencial da região é que ali está o Complexo Berço das Águas, lugar que guarda as nascentes de pelo menos 4 bacias hidrográficas que abastecem o nosso estado. 100% do abastecimento público de nossa cidade advém das nascentes formadoras do Miranda e do Passo Fundo e que se localizam na área próxima ao aeroporto, na área próxima à Ifrica, como também em regiões de agriculturas, de pecuária e que estão, vamos dizer, consideravelmente em estágio de equilíbrio ambiental. E o plano diretor, acredito eu, ele vai dar alguns encaminhamentos reconhecendo esse espaço como um espaço estratégico para a população de Passo Fundo. Fico feliz de participar e feliz de saber que a gente pode dar a nossa opinião sobre como deve ser preservada a área das nascentes. Tem 17 nascentes na Fazenda da Brigada e, ao mesmo tempo, preservar a propriedade de pessoas que ao entorno também produzem e que melhoraram ao longo dos anos as terras ao redor. As oficinas avaliativas seguem até o mês de junho. A aposta da UPF no corredor Maicon Mancuso para representar a região. A parceria foi renovada e a gente mostra depois do intervalo. % dos contribuintes já acertaram as contas com o fisco. A Receita Federal recebeu mais de 5,5 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física. O total equivale a 20% dos 28 milhões e 8 mil documentos esperados para esse ano. O programa de preenchimento da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2018 com ano base 2017, está disponível no site da Receita Federal. O prazo para a entrega da declaração segue até 30 de abril. A previsão de chuva continua nos próximos dias. Aqui na região, o feriadão de Páscoa deve ser de instabilidade. Confira mais sobre o tempo para amanhã e também para o feriado de sexta-feira. A previsão do tempo para esta quinta em Passo Fundo deve ser de tempo encoberto, com possibilidade de chuva durante o dia. As temperaturas variam entre 18 e 24 graus. A sexta também deve ser de tempo fechado em Passo Fundo e as temperaturas ficam entre 19 e 24 graus. No mês da mulher, o programa Estúdio 4 apresentou uma série especial. Hoje, então, tem reapresentação do último programa que fala sobre feminismo, superação e liberdade. A reprise é às 8 da noite e também na sexta às 11 da noite. Veja um trecho. E sim, as mulheres elas precisam se esforçar mais sim, porque a gente tem toda uma questão estrutural que faz com que as mulheres ganhem menos, que sejam oprimidas por questões
que homens não precisam se preocupar. Muitas delas, inclusive, chamadas de mimimi ou de exagero, mas um homem, quando ele vai sair de casa, ele não precisa pensar numa roupa não estuprável, por exemplo. Antes de tu sair de casa, tu já tem que pensar algumas coisas que vão ser desafios que os homens não têm. Na verdade, nós que somos mulheres já temos toda essa dificuldade, né, em se colocar, em mostrar o nosso poder, porque somos sim poderosas, né? Mas aí tu pensa uma mulher negra, mãe solteira que criou um filho sozinha, então o preconceito ele pesa bem mais ainda, mas com a nossa garra, que somos mulheres guerreiras, a gente consegue sim enfrentar de cabeça erguida e mostrar sim o nosso poder. Só o dom dela de ser mãe, muitas são mães, são mulheres, são profissionais, já a torna especial. Mas também é um desafio, porque não é fácil hoje em dia você trabalhar fora, você cuidar de uma casa, você ter filhos e você ter todas as responsabilidades no trabalho, muitas vezes ser até mais cobrada, como uma forma de até mesmo te desafiar para ver se você realmente tem esse poder. Então, na minha opinião, ela já nasce e muitas não conhecem o seu verdadeiro poder. A mulher ela é um ser supremo, assim, na minha opinião, extremamente superior. Doar faz bem para o coração. Essa foi a campanha de Páscoa realizada por 50 alunos do 3º semestre do curso de fisioterapia aqui da UPF. Em 7 dias, eles conseguiram arrecadar 6.000 doces. Com isso, montaram 270 kits básicos e 15 kits para pessoas com diabetes. A ação teve ajuda de outros cursos aqui da UPF, como curso de farmácia, direito, engenharia civil, além do envolvimento dos professores do curso de fisioterapia e da comunidade de Passo Fundo. Os doces foram destinados para o Centro Oncológico do Hospital São Vicente de Paulo, para 55 crianças da Fundação Lucas Araújo, para 100 usuários da PAI de Passo Fundo e ainda para 86 crianças da ONG Amor. Já é tradição aqui na UPF o incentivo ao esporte. São diversos atletas e equipes de toda a região que contam com o apoio da universidade. E ontem o corredor Maicon Mancuso teve o contrato renovado, uma parceria que se fortalece desde 2011. Nesta semana, o reitor da UPF, José Carlos de Souza, recebeu o corredor Maicon Mancuso para juntos renovarem o convênio do atleta. Essa é uma das formas de incentivo ao esporte realizadas pela instituição. A universidade já vem há vários anos incentivando vários atletas e estamos hoje renovando com o Maicon Mancuso, que é um atleta respeitadíssimo no atletismo e que recebe o apoio incondicional da Universidade de Passo Fundo. Maicon Mancuso treina desde os 15 anos e de lá para cá já conquistou prêmios importantes no atletismo. Em 2012 eu fui campeão brasileiro juvenil da prova dos 10.000 metros. Em 2012, um ano após entrar na universidade, eu consegui ser campeão brasileiro universitário e repeti o feito em 2015. E além dessas competições oficiais de pista, eu já consegui resultados expressivos em algumas grandes provas de rua do circuito nacional. E com tanta experiência, o atleta garante que o esporte pode sim mudar a vida das pessoas. Eu cresci num bairro de Passo Fundo, num bairro de periferia, uma realidade complicada, né? Fiz meu ensino fundamental e médio no bairro José Alexandre Isaac, na escola que está lá até hoje. Sempre que eu posso, eu retorno lá. A gente faz alguns programas sociais junto à escola. Inclusive, acho que foi ano passado, ano retrasado, a escola fez um festival de talentos que há muito tempo não tinha. E a gente voltou lá, foi homenageado, então foi muito legal, sabe? E então, essa questão, o esporte, ele realmente pode mudar a vida das pessoas, sabe? Principalmente nessa questão social. Essas foram as informações de hoje. E o Hora da Notícia tem 2 reprises à noite, sempre às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã, véspera de feriado, ao vivo, ao 12h30. Até lá!